quando você chega de avião, por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Belo Horizonte, ou em Recife, ou em Salvador, você vê um tecido urbano enorme que não é uma cidade. Ali estão várias cidades completamente conectadas. A gente chama esse fenômeno de conurbação, né? Urbano conjugado. Uma cidade cresceu para um lado, a outra cresceu para o outro lado, elas se juntaram e criaram um único tecido urbano. Aqui no caso da região metropolitana de São Paulo, onde nós estamos, as pessoas moram em Guarulhos, trabalham em São Paulo e podem vir a estudar em Osasco. As pessoas podem estudar em Rio Grande da Serra e trabalhar em São Bernardo do Campo e ir dormir em Santo André. Qual é o descompasso? É que as pessoas vivem como se fosse uma única cidade, mas a gestão dos serviços públicos, em geral, é feita de forma separada em cada cidade. Alguns serviços públicos não tem tanto problema. A educação, por exemplo, não é tão grave, mas imagina a mobilidade urbana. É fácil a gente imaginar o caos, né? Cidades na mobilidade, cidades na mobilidade. Morar em uma cidade e estudar em outra é o dia a dia de Matheus Bellarmino. Eu moro um pouquinho longe, né? Eu moro em Guarulhos, então eu venho todo dia pra cá. Aí eu vou de carro normalmente ou de ônibus, então ou de carro ou de ônibus vou até o Tucuruvi, que é lá na zona norte de São Paulo. De lá eu pego o metrô e quando eu chego aqui na Eucaliptus ou em Moema, eu venho andando pra cá. Eu levo 2 horas pra chegar aqui todo dia. Eu poderia vir de carro aqui pro INSPER, só que eu escolho vir de metrô justamente por conta do tempo, né? Então eu diminuo já ali 30 minutos, 20 minutos e já tem não um conforto melhor, né? Porque o metrô é muito cheio principalmente, mas agiliza muito nessa parte do meu tempo, sabe? Na volta para casa, depois de encarar o metrô lotado, Matheus enfrenta outro problema. Lá no Tucuruvi, a estação, o terminal de ônibus é muito cheio. Então, por exemplo, se você vai no horário de pico ali, você chega às 6 horas, 7 horas, vai ter 5, 4 filas ali para pegar um ônibus para Guarulhos, por exemplo. Além do tempo perdido, o deslocamento entre duas cidades costuma também representar um custo elevado, já que muitas vezes não há integração nem nas tarifas e nem nas formas de pagamento dos diversos meios de transporte. Eu moro em Guarulhos e trabalho aqui na Vila Madalena, então eu pego o metrô Armênia, aí desço na Armênia, vou até a Estação Paraíso e da Estação Paraíso desço até o final, que é a Vila Madalena, e pego um ônibus daqui. Facilitaria se em Guarulhos tivesse o metrô, que está para sair há 1 milhão de anos, ainda não saiu, então assim, facilitaria muito, porque hoje eu levo 40 minutos para chegar até o metrô. E claro, tendo um bilhete que passa assim tudo também facilitaria para vir até aqui, então eu preciso fazer 2 bilhetes para conseguir chegar até onde eu preciso. E aí, como dá o maior trabalho para fazer e tudo mais, eu acabo pagando no dinheiro. As dificuldades vividas por moradores de Guarulhos se repetem em outras cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. São 39 cidades, onde tem 23 milhões de habitantes. Cada cidade desenha suas rotas individuais, define o seu meio de pagamento, as suas tarifas, a empresa que vai prestar o serviço e o governador cuida das linhas intermunicipais do trilho e do metrô. E eles não conversam entre si. Ou seja, nós vivemos no mais absoluto caos. O coordenador do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do INSPER Cidades vê a criação de uma autoridade metropolitana como a solução para boa parte dos problemas de mobilidade das metrópoles conurbadas como São Paulo. Se a gente dissesse o seguinte: prefeitos e governo do estado, vocês não vão mais gerir isoladamente a mobilidade urbana. A partir de hoje a gente vai criar um órgão de governo, uma autarquia, em que vai ter no conselho os representantes das prefeituras e do governo do estado. Sabe aquele orçamento que a prefeitura de Guarulhos dá para o transporte público? Dá para a autoridade metropolitana agora. E as linhas vão ser pensadas de forma conjunta. O meio de pagamento vai ser um só em toda a região metropolitana. Você só vai precisar ter um cartão, um QR Code, um único meio de pagamento. E as tarifas serão integradas. Nós vamos fazer uma integração dessas tarifas. Goiânia e Vitória são os 2 melhores exemplos de gestão metropolitana no Brasil. No caso de Vitória, é um órgão estadual, é secretaria estadual. No caso de Goiânia, é um consórcio mesmo entre o governo do estado e os municípios, que define a mobilidade urbana. Com isso, a gente não tem
linhas concorrendo, a gente não tem perda da capacidade de integração operacional, que eu digo, né? Você chega com um ônibus no terminal, o ônibus que você precisa seguinte já saiu, porque um é do governo do estado, outro é da prefeitura. E eles não conversaram entre si. Então você tem uma unificação. Fora do Brasil, ferramentas de gestão metropolitana de mobilidade urbana trazem ainda mais resultados positivos. E nem é preciso ir longe. A vizinha Colômbia é um caso bem-sucedido de integração. As estações de bicicletas estão perto do metrô, os terminais de ônibus integrados ao metrô, integrados operacionalmente. Para o cidadão, ele se identifica rapidamente onde ele está no sistema, porque a comunicação visual é única, né? O meio de pagamento é único, né? Com um único cartão você acessa todos esses serviços, as tarifas são integradas, os dados estão num único recipiente. Outro exemplo de implementação eficiente vem da Espanha. Em Madrid, nos anos 80, o custo de produção do serviço de transporte público caiu 30%. Foi um ganho fenomenal para as pessoas. Isso não precisa de dinheiro para fazer. Porque quando a gente diz que precisa fazer mais 100 km de metrô, tá, a gente não tem dinheiro. A gente precisa fazer mais corredor de ônibus, tá bom, a gente não tem dinheiro, temos que esperar. Para fazer a autoridade metropolitana, ao contrário, nós vamos economizar dinheiro. Só precisa de boa vontade política. O Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do INSPER-Cidades nasceu justamente deste desejo: reunir parceiros para mobilizar políticas públicas e, assim, superar os desafios da mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Um destes parceiros é o Grupo Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade no país. O Grupo CCR, né, pioneiro junto com o INSPER, na formação do Observatório Nacional de Mobilidade, com o objetivo do quê? De buscar literatura, buscar conhecimento, seja no Brasil, seja fora do Brasil, para que a gente aculture, sem dúvida nenhuma, também os nossos jovens, estudantes, as universidades, se aproximem para a gente poder cada vez mais promover a melhoria, né, o entendimento, um melhor planejamento e, consequentemente, uma maior execução do nosso transporte público. Francisco Pierrini é o atual diretor de Operações, Engenharia e Mobilidade do Grupo Motiva. Antes, trabalhou mais de uma década na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A gente tem hoje 210 milhões de pessoas, 85% das pessoas vivem nas grandes cidades. E a gente tem as duas maiores grandes cidades, São Paulo e Rio, ainda com uma deficiência muito grande na infraestrutura do transporte. Eu acredito muito na união da estrutura pública com a estrutura privada, promovendo PPPs, como aqui em São Paulo a gente teve a Via 4, que deu muito certo. Acho que o marco legal do transporte público, né? A ideia é que o governo federal avance com isso. Isso vai dar exatamente os parâmetros para que tenhamos autoridade metropolitana e, com isso, então, a própria organização das grandes metrópoles. A iniciativa privada precisa ter garantias. E quais são essas garantias? São as garantias da fidelidade do contrato, ou seja, a segurança jurídica que nós precisamos ter, e as garantias também que as partes, quando numa parceria público-privada, por exemplo, elas vão cumprir os combinados, ou seja, os pontos estruturados no contrato. E a gente tem exemplos brilhantes disso. A Via 4, a gente pode ver que foi a primeira PPP do país e que deu um resultado enorme. Nós fomos lá, na oportunidade, buscar o que se tinha melhor no mundo. A linha 4, ela foi parametrizada e foi idealizada no projeto da linha 14 do metrô de Paris, que é um projeto totalmente automático, sem condutores, com portas de plataforma e um sistema de controle, tanto de centro de controle quanto de campo, de última geração. Então, é possível quando o Estado e a empresa pública se juntam. Desde 2010, quando foi inaugurado o trecho que vai da Estação Paulista até a Faria Lima, a linha amarela do metrô é operada pela Via 4. Atualmente, a linha tem 11 estações e quase 13 quilômetros de extensão, ligando a região da Luz, no centro de São Paulo, à Vila Sônia, na Zona Oeste. Nós implementamos um processo de embarque melhor,
nas estações, onde você pega a densidade de carregamento de cada carro e orienta as pessoas para que ela tenha o melhor embarque. Porque você tem sistemas que proporcionem isso. Você consegue ver o tempo de espera daquele trem na plataforma e no sentido que a pessoa vai. Porque tem um processo integrado. Mas nós precisamos ter um processo integrado com as linhas do metrô, com as linhas da CPTM, ou seja, é possível fazer isso, né? E nós devemos fazer isso. Eu acho que agora a gente está tendo uma oportunidade inédita, né? Para Sérgio Aveleda, a integração dos diversos modais promovida por uma gestão metropolitana de mobilidade pode servir de convite para que os usuários completem seus deslocamentos de bicicleta ou até a pé. Se a gente desenhar as estações de metrô, de trem e terminais de ônibus como um elemento de integração multimodal e enxergar a caminhada e a bicicleta como modos de transporte, nós vamos contribuir muito para a sustentabilidade dos sistemas de transporte público, com estrutura cicloviária segura, com estrutura cicloviária para estacionar a bicicleta com segurança e com tarifa integrada. Se ela, por exemplo, tiver um desconto ao deixar a bicicleta na estação, acessar a CPTM, o Sistema de Transporte Público, e tiver um incentivo, 10 centavos que seja, nós vamos alimentar esse incentivo. Se a gente começar a desenhar a rede fundamental de calçadas de São Paulo ao redor dos terminais de ônibus e de metrô e CPTM, por exemplo, vamos abrir um diâmetro de 500 metros, pega o compasso, põe na cidade, 500 metros das estações do metrô, dos terminais de ônibus e das estações de trens. E nesses 500 metros a prefeitura vai refazer as calçadas. Vai redesenhar as calçadas, vai deixar as calçadas seguras, nenhum idoso vai cair mais, pessoas com deficiência física vão poder trafegar nessa calçada, vai ter mobiliário urbano, vai ter iluminação. Eu já vou ser convidado para, ao invés de ir de carro e de moto, eu ir para o transporte público. Se a gente espalha as pessoas pela cidade, a gente está criando cidades mais sustentáveis, mais felizes, porque a gente promove o encontro das pessoas, né? Só a sensação de felicidade que dá esse encontro nas pessoas já torna a cidade mais bonita, mais alegre. Se a gente fizesse isto com mais frequência e todos os dias, colocando mais gente para andar na rua, a gente ia ter mais comércio, mais atividade econômica, mais segurança, mais sustentabilidade. O jogo é só de ganhar, é só ganhar.